sou Ed Renekiewicz e Correlê é o meu podcast. Como você sabe, o Correlê é o nome hebraico do livro bíblico que conhecemos como Eclesiastes. Eclesiastes, por sua vez, vem da palavra grega eklesia, que se traduz como igreja. Mas a palavra eclesia refere mesmo a um ajuntamento, uma congregação, uma reunião. Então, Correlê é aquele que fala para um povo reunido. Correlê é o pregador, é aquele que fala para uma congregação. Eu gosto bastante dessa tradução do Haroldo de Campos. Ele diz que Correlê é o que sabe. Muito embora o próprio Correlê diga que não sabe muito. Ele diz o seguinte, olha, abre aspas, examinei tudo mediante a sabedoria e disse, estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Fecha aspas. Então, o Correlê é isso, e é por isso que eu escolhi Correlê como nome do meu podcast. Reflexões além da superfície, considerações abertas e não conclusivas, né? Quer dizer, e algumas, inclusive, considerações que serão refeitas à medida que a conversa segue. De vez em quando eu preciso voltar atrás de alguma coisa que eu disse, corrigir, aprofundar mais. É isso que é o exercício do Correlê. Aliás, eu quero corrigir uma coisa do último episódio. E antes quero agradecer a você que ouviu, que compartilhou, que reagiu. Esse episódio último sobre teologia do domínio foi um dos mais ouvidos, se não até o mais ouvido dos 32 episódios do Correlê. Esse aqui é o 33º. Então a minha correção é a respeito de Baruch Spinoza. Eu disse que ele era devoto católico. Eu não sei de onde eu tirei isso. Eu peço desculpas, não sei de onde eu tirei isso. Spinoza era judeu. Eu estava inclusive falando dos judeus marranos, dos judeus que foram forçados à conversão ao cristianismo. Então, o Spinoza era judeu, foi criado numa comunidade luso-judaica em Amsterdã. Os holandeses, eles fizeram a separação igreja-estado e essa liberdade religiosa foi estendida aos judeus e os pais de Spinoza se beneficiaram disso e deram a ele uma educação judaica. E Spinoza foi inclusive um dos primeiros filósofos a defender a interpretação da Bíblia mediante o uso exclusivo da razão. Então, Spinoza desenvolveu ideias altamente controversas a respeito da Bíblia hebraica, da natureza divina, a expressão filosófica, o Deus de Spinoza é muito célebre, vale a pena você conhecer e estudar. E o Spinoza era um judeu tão controverso, aliás, o judeu controverso talvez seja pleonasmo, onde tem dois judeus, você tem três opiniões, e essa é a riqueza do pensamento judaico, mas à época as autoridades judaicas emitiram um xerém contra Spinoza, a mais alta punição dentro do judaísmo, em que a pessoa é excluída da comunidade, o que aconteceu com Spinoza quando ele tinha só 23 anos. Então, esqueça que Spinoza era um devoto católico, não sei de onde eu tirei isso. E se você quiser, inclusive, esqueça que ele era devoto. Na verdade, o Spinoza era um filósofo que questionou muito a religiosidade institucionalizada. Então, feito isso, minha gratidão a você que acompanhou o último episódio, feita essa correção, vamos em frente. Como eu estava dizendo, o Correlê é o meu podcast onde eu compartilho minhas opiniões. E eu gostaria muito que você recebesse
aquilo que eu produzo no Correlê como minhas opiniões. Eu quero poder falar sobre o que eu penso, sobre um montão de coisa, e dessa vez eu quero falar sobre a igreja evangélica. De fato, eu quero falar sobre as muitas faces da igreja evangélica no Brasil. Mas para falar sobre a igreja evangélica no Brasil, eu quero usar como porta de entrada a realidade brasileira. Para falar da igreja evangélica no Brasil, eu quero falar um pouco sobre o Brasil, na verdade. Então eu uso o Brasil como porta de entrada para falar de igreja evangélica. Eu acho que a gente, olhando um pouco a realidade brasileira, a gente vai entender um pouco mais o que é esse fenômeno extraordinário que é a igreja evangélica no Brasil. Então, ali na década de 1970, o economista Edmar Baixa criou o termo Belíndia. Ficou famoso esse conceito de Belíndia. Era uma fábula a respeito de um país que era um mix. Na época, ali em 1970, era um mix da riqueza da Bélgica e da pobreza da Índia. Então, o Brasil é uma Belíndia. Inclusive, muito recentemente, os economistas internacionais aí lançaram essa ideia de que o Brasil é um case da desigualdade mundial. O Brasil tem o extremo de pobreza dos países mais pobres do mundo e tem também extremos de riqueza dos países mais ricos do mundo. Agora, por exemplo, no Brasil, nós temos atualmente aproximadamente 20 milhões de pessoas que passam fome. E a ONU classifica como fome a presença de dor física. Fome é quando dói fisicamente. Uma pessoa com fome, ela tem dor física. E é muito cruel você imaginar pessoas com fome a ponto de ter uma dor física e morrer de fome. Então, uma pessoa que morre de fome, ela morre com muita dor, com muito sofrimento. E nós temos hoje aproximadamente 20 milhões de pessoas no Brasil que ainda passam fome. É um absurdo, mas é uma realidade. O Brasil é um país no qual o 1% do topo da pirâmide mais rica, do topo mais rico da pirâmide, ganha 32 vezes mais do que a metade da população mais pobre. Então, você imaginar que a riqueza desse 1% é 32 vezes mais o ganho, do que metade da população mais pobre do país. Haja desigualdade, Por exemplo, 80 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto tratado. A água suja é inclusive uma das grandes causas de mortalidade infantil, a água suja. Então, essa realidade cruel do nosso país, que é a pobreza, a miséria, a fome e a desigualdade, não é só uma questão de pobreza, porque a pobreza e a miséria abre um horizonte de carências que causam muito sofrimento e muita morte. Então, para as pessoas pobres e mais pobres e miseráveis, o acesso aos bens e serviços públicos, como saúde, embora a gente tenha o SUS, que é um sistema de saúde para todos, Isso é maravilhoso no nosso país, mas nós sabemos que nos rincões de pobreza no país não tem hospital, não tem clínica, não tem aparelho para cuidar de gente pobre, Então, o pobre doente morre em corredor de hospital sem sequer ser atendido, medicado ou socorrido. Enfim, a questão do acesso à educação, escola, a moradia, a pobreza gera
muita população de rua, inclusive nas cidades mais ricas do Brasil, e um fenômeno muito cruel que é a morte de pessoas que vivem na rua, que são invisibilizadas pela maioria da população, mas elas são muito bem identificadas por gente inescrupulosa, cruel, que ou expulsa da cidade para outra cidade ou mata mesmo. Então, essa realidade da pobreza no nosso país é muito cruel. Nós temos uma população muito grande de gente pobre no Brasil. Por exemplo, isso faz surgir a questão da precarização do trabalho, a uberização que a gente chama, né? Então, um profissional ou um trabalhador que não tem garantias trabalhistas, ele não tem carteira assinada, ele não tem um seguro-desemprego, ele não tem direito à aposentadoria, ele não tem os benefícios de uma lei trabalhista. Então o sujeito, ele entrega com a motocicleta que ele nem é dele, ele, na verdade ele aluga a motocicleta para ele trabalhar, mas se ele sofrer um acidente no trânsito e ficar em casa, ele não tem garantia nenhuma. Ele não pode trabalhar porque ele não é assalariado, não tem uma empresa que contratou, ele é um entregador de aplicativo, por exemplo. Aí os camaradas vão dizer que o cara é empreendedor. Imagina, isso é uma crueldade, uma estupidez, uma falta de bom senso de enxergar que está bem diante dos nossos olhos, né? O cara é responsável pelo instrumento de trabalho dele, ele é totalmente responsável pelas condições de trabalho dele, porque é ele sozinho, em cima de uma motocicleta que ele paga o aluguel, ou em cima de um carro que ele alugou e tem que pagar diária. Enfim, essa é a realidade do Brasil. E aí você vai ver essas pessoas, elas trabalham 14, 16 horas por dia para conseguir viver honestamente, né? Então, um dos temas mais debatidos no mundo não é só a pobreza e a fome, mas a desigualdade. A desigualdade e as possibilidades de mobilidade social, né? Então, quantas gerações uma criança pobre precisa viver, ou uma família pobre precisa viver para que o seu neto, bisneto, tataraneto não seja pobre, né? Então, essa questão da desigualdade faz esse confinamento num patamar da pirâmide social, né? E quando você olha para a realidade da pobreza, da miséria e da desigualdade, você vê que essa realidade, e é por isso que é um dos temas mais debatidos hoje do mundo, é que isso é uma força que negativamente gera um monte de problema em efeito cascata. E se você resolve isso, você resolve também muitos outros problemas em efeito cascata. Então, aí você vê os programas de transferência de renda, que são associados, por exemplo, o Bolsa Família, associado aos critérios de ter criança na escola, de ter criança vacinada, de ter gestante com pré-natal em dia. Quer dizer, não é só você transferir renda, mas isso ativa a economia local, e isso mexe com toda a estruturação da realidade das pessoas e suas respectivas famílias, né? E é por isso que a gente está enxergando que os programas de transferência de renda e os programas de governo não dão conta de toda a complexidade de problemas e conflitos causados pela desigualdade e pela pobreza. Por exemplo, você vê as estruturas familiares. Tem o velho ditado cruel: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então você vê a desestruturação e a desagregação familiar, os índices de violência doméstica, de abuso infantil, de gravidez na adolescência, de crianças fora da escola. E quando tem escola e quando vão para a escola, você vê o alto índice de evasão escolar. Você vê o Brasil sofrendo
tendo talentos e inteligências que escorrem entre os dedos por falta de oportunidades. Você vê o problema das drogas, a drogadição, a iniciação ao crime. As crianças são iniciadas no crime, os adolescentes são iniciados no crime, mas eles não são criminosos, eles são crianças. E colocaram uma arma na mão dele, uma metralhadora no ombro dele, e ele está fazendo o preço da feira, ele está correndo atrás de poder levar um botijão de gás para casa. E ele se sente útil para a sua estrutura familiar dentro daquela pobreza toda. Aí ele aprende a ser criminoso. Mas ele não nasceu criminoso. Ele nasceu pobre, ele nasceu miserável, ele nasceu privado de todos os direitos da cidadania. Quer dizer, eu não precisava estar falando sobre isso é Brasil. Né? Mas o adolescente que é um assassino, aí discute-se redução de maioridade penal. Eu sei que tem adolescente que acaba matando gente, mas isso é um problema complexo. Por isso que isso aqui chama correlê. A realidade é muito profunda e é muito distante, tem muitas camadas. Então cuidado com as avaliações simplistas, né? Porque não é, pobreza, então arruma um emprego e dá um dinheiro. Tá, mas esse homem, ele é um alcoólatra. Essa família vive debaixo de violência, essa criança não sabe quem é seu pai, essa mãe não tem onde deixar o seu filho para pegar um ônibus, um trem, e leva 2 horas para chegar na casa ou no seu lugar de trabalho, na casa de família onde ela trabalha ou na empresa onde ela trabalha. Ela leva 2 horas e ela não tem creche lá para deixar seu filho. Então o filho maiorzinho, a filha maiorzinha cuida dos outros menores, e não só da sua própria casa, mas da rua inteira. Quer dizer, enxerga isso daí, o tanto de conflito de uma teia de uma sociedade empobrecida, miserável e com gente passando fome. Quantas dores e quantos conflitos sociais existem aí presentes, e como que essas pessoas que vivem na miséria, na pobreza, nas periferias, sem acesso à água, sem acesso a esgoto, convivendo com um incêndio que queima tudo, com enchente que leva tudo embora, convivendo com seus filhos pequenos entregues ao destino, ou literalmente às mãos de Deus. Que senso de valor próprio essas pessoas têm, que sonhos de futuro essas pessoas têm, que identidade, eu pertenço a quê? Né? Quais são os ambientes seguros para a mulher e para a infância? A coisa que a gente mais ouve é a mãe solo e as mulheres que educam, que cuidam e que dão dignidade aos seus filhos no ambiente da pobreza, porque os homens fazem os seus filhos e desaparecem. São as mulheres que cuidam das crianças nos rincões de pobreza do nosso país. E aí é muita dignidade, é muito empenho, é muito esforço, com acesso a serviço público e garantia de direitos que o Estado não chega. Eu, por exemplo, estive em Recife, numa comunidade bem empobrecida, um rincão de pobreza da cidade de Recife, e o pastor estava dizendo: olha, Ed, aqui onde eu trabalho, o Estado não chega, a polícia não chega, só chega a igreja. E ele estava me contando, por exemplo, de o que um pai faz, uma mãe faz, quando a sua filha de 13, 14 anos é abusada, é estuprada, é violentada. Vai reclamar com quem? Porque se foi o crime que fez, e esse pai, ele trabalha para o crime, ele vai reclamar para o crime? Ele vai reclamar para a polícia? Ele vai reclamar para quem? Qual é a rede de apoio? Qual é o acesso a um cuidado, a um socorro digno para essa menina, para sua família, para sua mãe, para essas crianças, para essa infância? É nesse cenário que aparece a igreja evangélica no Brasil. É claro que eu exagerei a tinta da pobreza, e eu quero dizer que a minha infância não foi miserável, mas foi pobre. Eu vivi em Coelho Neto, do outro lado da avenida,
que separava o bairro onde eu morava, o conjunto habitacional que eu morava em Coelho Neto, da comunidade que na época a gente chamava de favela, da favela de Acari. E no tempo em que eu morei em Coelho Neto, no Rio de Janeiro, não existia ainda a Fazenda Botafogo. Eu vi começar a construção, o loteamento da Fazenda Botafogo, mas eu conhecia a pobreza, eu via a pobreza muito de perto, e esse preconceito de que o único caminho que sobra para o pobre é o crime, isso é um preconceito, isso é uma ofensa, isso é algo que a gente tinha que dar um jeito de varrer da nossa compreensão, porque ali na pobreza existe muita dignidade, que é difícil até ter que falar isso, né? Ter que falar isso. Mas tem muita dignidade, o brasileiro trabalhador, honesto, íntegro, que quer dar um futuro para o seu filho, para sua filha, para sua criança, numa sociedade tão desigual como a nossa. E a igreja onde eu fui batizado, ela ficava dentro da comunidade de Acari, dentro da favela de Acari. E hoje, por exemplo, os antropólogos, os sociólogos, os cientistas sociais estão se dedicando a olhar a igreja evangélica para além da sua fenomenologia religiosa. A igreja evangélica não é apenas um fenômeno religioso. Eu mesmo gravei episódios no podcast do Conversas Pastorais com o antropólogo Juliano Speyer, que escreveu O Povo de Deus, um livro que eu recomendo para você se você não conhece. O Povo de Deus, de Juliano Speyer, e um cientista político, um texto também extraordinário, interessantíssimo, necessário. O título do livro é A Fé e o Fuzil, do Bruno Paes Manso, e eu tive 2 conversas muito interessantes e maravilhosas com um antropólogo e um cientista político, olhando de fora o fenômeno da igreja evangélica no Brasil e tentando enxergar para além da fenomenologia religiosa, né? A mídia de massa ainda é bastante ignorante e preconceituosa com o fenômeno evangélico. Só muito recentemente é que acordaram para o fato de que o crescimento evangélico é o maior fenômeno social, cultural, econômico, político do Brasil contemporâneo. Eu vou repetir, eu acredito que o crescimento da igreja evangélica no Brasil é o maior fenômeno social, cultural, econômico e político desse país. Então, e o fenômeno, eu insisto isso, o fenômeno evangélico não é apenas religioso, ele afeta a sociedade em todas as suas dimensões. Eu sei que existem pelo menos 2 faces evangélicas manifestas. Tem a ponta do iceberg, que são essas lideranças histriônicas, os mais populares e badalados pastores evangélicos, que vivem na televisão, que vivem com impérios institucionais, com rádio, televisão. Isso é um horror. Mas essa face aí da igreja evangélica, que aparece na mídia de massa, é a ponta do iceberg. Então, abaixo da superfície desse iceberg, você tem camadas muito profundas que revelam uma outra realidade evangélica. O censo agora de 2022, os primeiros dados divulgados pelo IBGE, revelaram que o Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que o total somado de instituições de ensino e saúde. Isso tem mais templo religioso, e não só evangélico, também as outras tradições religiosas, os terreiros, mas tem mais estabelecimentos religiosos do que escolas e hospitais ou instituições de ensino e de saúde somados. Para você ter uma ideia, os templos têm uma proporção de 286 templos para cada 100 mil habitantes. Agora, estabelecimentos de ensino são 130, menos da metade por 100 mil habitantes.
E estabelecimentos de saúde, 122, menos ainda para cada 100 mil habitantes. Então tem mais templo no Brasil, 286 estabelecimentos religiosos para cada 100 mil habitantes. Então a igreja evangélica, ela está muito presente aí, muito presente aí. Ela tem capilaridade, ela está, eu insisto, onde o Estado não chega, a igreja chega. Né? E essa presença da igreja nesse nosso contingente de população empobrecida. Então, olha, vou dar dados da nossa pirâmide econômica e social do nosso Brasil. 66% das famílias brasileiras têm uma renda familiar de até R$2.000. Então, 66% tem uma renda familiar de até R$2.000. 66%. 16% tem uma renda familiar próxima de R$3.400. Se você tem uma renda familiar entre 6.800, 7.000 e 14.000, você faz parte de um universo de 4% das famílias do Brasil. 4%. E se você tem uma renda acima de 13.000, você faz parte de 1% das famílias de 1% do Brasil. Então, nesse universo de pobreza, você vai encontrar a igreja evangélica presente. E não é possível ainda a gente avaliar, mensurar e enxergar o impacto de uma conversão nos moldes da fé evangélica. O que é ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo? Porque a ação e a pregação evangélica tem esse conceito de conversão. É claro que o fenômeno religioso evangélico hoje, ele cresceu tanto, ele se espalhou tanto, e ele está tão pulverizado, inclusive nas suas lideranças, nas lideranças desses templos, porque não dá para preparar pastor e liderança espiritual e religiosa para uma igreja que cresce em ritmo avassalador. Então, claro que isso é muito diluído, mas o espírito da fé evangélica é esse homem com um terno e uma gravata e uma Bíblia na mão, pregando sobre o poder do Espírito Santo para transformar vidas. Não dá para a gente mensurar ainda o que isso significa. Quais são os índices de abandono do crime? Como é que a gente lida com essa experiência da libertação dos vícios, quer seja do álcool, das drogas, e como que isso afeta a estrutura familiar? Aí vem o sujeito e mostra uma reportagem com denúncia contra a clínica de recuperação evangélica. Olha, é difícil, viu? Vai buscar, na realidade, por baixo dessa superfície aí do iceberg, qual é o impacto social da igreja evangélica na restauração da família a partir da conversão de um dos membros da família. Geralmente a mulher vai primeiro, mas quando esse homem da casa violento, um analfabeto emocional, porque ele tem culpa, ele é responsável pela vida dele, mas a linguagem de onde ele cresceu, a vida que ele tem, enfim, o que significa conversão numa família dessa, o que significa uma experiência de pertencimento a uma comunidade, o que significa uma identidade, né? O que significa para uma pessoa dizer: eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus, um encontro
com uma experiência que diz que Deus não está contra mim, que a minha pobreza não é um plano de Deus para a minha vida, que a minha miséria não é um castigo de Deus para a minha vida, que Deus é meu redentor, que Jesus Cristo é o meu libertador, que Jesus Cristo inclusive é meu vingador, que Jesus Cristo quer fazer de mim alguém, que Jesus Cristo me deu um nome, me deu uma comunidade, me deu uma família, restaurou a minha vida, restaurou a minha casa, resgatou as minhas crianças, me deu creche, me deu escola, me deu rede de apoio. O que isso significa ainda não está percebido pelas análises do que é o fenômeno evangélico no Brasil. Os programas de governo, como eu estava dizendo antes, de transferência de renda, eles não chegam nem perto de promover as mudanças que uma experiência religiosa e que uma conversão ao Evangelho de Jesus Cristo causa de impacto na realidade do Brasil. Você pega os índices de escolaridade do povo evangélico, os índices de quantos livros o brasileiro lê em média por dia e quantos livros um evangélico lê por dia, o desenvolvimento cultural, enfim, esse fenômeno da igreja como uma rede de apoio, com mobilização de trabalho voluntário, distribuição de cestas básicas. Se você tem igreja em tudo que é rincão de pobreza do nosso Brasil, eu acompanhei isso de perto na pandemia. As igrejas se tornaram centros de socorro, de distribuição de equipamento médico, de máscara, de álcool em gel, de instrução para as famílias de como lidar com uma pandemia, distribuição de cesta básica, distribuição de cobertor, de colchão, de socorro nas catástrofes, e a igreja mobilizada socialmente, especialmente essa igreja que compreende que o ser humano ele é uma unidade integral de corpo e espírito, que o corpo com fome é uma ofensa a Deus, e quando a igreja descobre isso, e ela vai servir tanto a dimensão espiritual quanto a dimensão física do ser humano, uma igreja assim, a gente não tem noção de quantas vidas transformadas, inclusive gerações que são transformadas a partir do impacto de uma experiência religiosa no contexto da igreja evangélica. Então, eu quero dedicar esse correlê à igreja evangélica no Brasil, essa igreja que está abaixo da superfície. Queria encorajar você, tira suas lentes preconceituosas, né? Mergulhe para além da superfície das suas informações, estude, conheça, ouça o testemunho das pessoas, converse com as pessoas sem preconceito, para você conhecer essa experiência religiosa. Então, com todo respeito, eu quero falar com você, lava a sua boca quando você falar da igreja evangélica. Lave a sua boca quando você falar da igreja evangélica, dessa igreja raiz aí que eu estou falando. Então eu quero falar, por exemplo, com essa nova geração, com os filhos dos crentes que já cresceram dentro de uma igreja evangélica e desenvolveram para com a igreja evangélica uma visão crítica, que os seus pais, que tiveram a vida transformada e vieram de uma condição social, de degradação, de desrespeito, de privação de direitos, e quando eles tiveram a vida transformada, criaram seus filhos dentro da igreja, e os filhos descoladinhos começam a fazer os discursos identitários e criticando papai e mamãe, chamando papai de conservador, de bitolado, de fundamentalista, de preconceituoso, de não sei o quê, estão falando de uma igreja que é responsável pela transformação da vida dos seus pais. Então, eu queria que você prestasse atenção nisso, se você ainda não prestou atenção. Quero falar com a nova geração de pastores, críticos, fabricados em seminários descolados de uma realidade, que não foram para o chão da igreja, constroem um ativismo de internet, de Instagram, de Facebook, de Twitter, sei lá, de X, sei lá, como é que chama agora? X, né? X. Essa militância virtual, né? Uma pastoral gourmet, elitizada,
que não... Eu queria falar com você desigrejado. Eu acredito que se você está desigrejado, você tem razão para se desigrejar. A igreja, ela realmente tem uma face feroz, tem uma face que machuca, que fere, que abusa, mas isso não é a igreja evangélica no Brasil na sua expressão hegemônica. Então você pode criticar a igreja evangélica com 1000 argumentos. Aliás, se você precisar de argumento para criticar a igreja evangélica, me procura. Eu sou pastor há quase 40 anos, eu conheço os bastidores da igreja evangélica, e não só a minha, não. Eu conheço a igreja evangélica nesse país, essas lideranças todas, eu vi nascer, eu vi essa história toda acontecendo, eu já vi as mais loucas barbaridades. Essa teologia do domínio agora é só mais uma barbaridade que está causando um estrago como as outras não causaram, mas eu vi o fenômeno religioso evangélico. Se você quiser criticar, me procura que eu te dou argumentos. Agora, cuidado, porque eu sou um crítico da religião institucionalizada, mas eu estou lavando a minha boca para fazer as minhas críticas. E eu encorajo você a ter muito cuidado e muito temor e muita reverência, porque, como disse o Correlê, a realidade é bem profunda e distante. Então, quem presta atenção apenas na superfície da igreja evangélica brasileira enxerga apenas uma, ou, quem sabe, as piores das suas faces. Mas a igreja evangélica brasileira tem camadas muito mais profundas, onde se revela a beleza da face de Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Onde se revela a beleza da face divina. São centenas e milhares de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo, a começar do próprio encontro com Jesus, que o próprio Jesus chama de novo nascimento. Então, são pessoas que nasceram por obra e ação do Espírito Santo, que as fez ter um encontro profundo, verdadeiro, legítimo, radical, transformador com Jesus Cristo, nosso Senhor, e enxergaram Deus e experimentaram o amor de Deus de outra maneira. Então, muito respeito e reverência para falar de pessoas que nasceram de novo. Então eu dedico esse Correlê à igreja evangélica, essa igreja raiz, esse corpo de Cristo que está misturado nesse fenômeno religioso chamado igreja evangélica no Brasil. Se tem joio, tem trigo, irmão. Tem trigo, meu querido, minha querida. Tem muito trigo. Se tem sombra, tem luz. Tem luz. Então eu dedico esse Correlê a essa igreja evangélica no Brasil. E para não perder o costume, eu termino citando Nietzsche. Abre aspas. Aqueles que foram vistos dançando foram julgados loucos por aqueles que não podiam escutar a música. Tem uma música tocando aí, uma música divina, e tem uma multidão de milhões de pessoas dançando essa música divina. E eu espero que você tenha ouvidos para ouvi-la e tenha coragem de dançar a dança maravilhosa de Deus. Um beijo para todos e todas e até o próximo episódio. Eu sou Ed Renekiewicz e Correlê é o meu podcast.